Tava num ambiente hoje que eu fiquei refletindo sobre isso. Falei assim, eu preciso fazer um vídeo. Hoje eu achei que eu nem fosse conseguir fazer vídeo. Tô até um pouco com a janela aberta. Talvez vocês vão escutar um pouco mais de barulho, porque eu gosto de fechar todas as janelas por conta da acústica. Mas se eu levantar mais, o vidro vai ficar escuro, né? Porque o meu vidro é escuro, vai escurecer muito mais. E como eu já tô no final do dia, enfim, detalhes. Já gravei vídeos piores, né? Mas eu queria fazer esse vídeo, que eu queria ter essa conversa, sabe? A gente fala muito do outro, a gente fala muito do que as pessoas fazem com a gente, o que a gente passou com determinado tipo de pessoas, o que a gente vivenciou, todas as nossas frustrações, dores, desamores. A gente fala muito do que os outros fizeram com a gente. E eu fiquei refletindo isso hoje, eu fiz um atendimento fora e tinha uma pessoa em específica que a energia dela era uma energia pesada, carregada, era uma energia ruim, sabe aquela energia negativa? E hoje eu já consigo identificar muito fácil as pessoas que têm essa energia. Sim, porque estamos trabalhando a nossa energia dia a dia para que a gente evolua, para que a gente tenha uma frequência melhor e maior. Isso a gente já entendeu, a gente já trabalhou isso. Porém, eu fiquei refletindo, eu falei assim, caramba, por que as pessoas são assim? A gente já entendeu que elas são, que elas podem ser, que elas dão, que elas podem dar pra gente e pra elas mesmas, né? Mas eu fiquei refletindo nesse ponto. Não sobre as pessoas, mas sobre a gente. O que a gente pode fazer e ser pra gente ser a melhor versão pra gente? E para os outros? Como eu observei essa pessoa com uma energia tão pesada e tão negativa que todo mundo observou, não foi nem só eu. E deu até vontade de falar se tá tudo bem, precisa de alguma coisa, mas eu vi que a pessoa não queria. E a gente tem que saber respeitar isso também. Mas o ponto é, e a gente? O que a gente pode fazer pra gente ser a nossa melhor versão? Pra gente chegar naquele ambiente com uma energia boa, impactando positivamente, sendo causadores de bênçãos e não do caos. O que a gente pode ser? O que a gente pode fazer? De que maneira a gente pode trabalhar para que a gente seja melhor do que a gente é, do que a gente já foi? E aí vem sempre a palavra de Deus na minha cabeça, não tem como não vir a Bíblia, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa se amar primeiro. E a base de tudo é o amor. A base para todas as coisas é o amor. O que nos impulsiona, a gente pode ser impulsionado por várias coisas, vários sentimentos. Pelo ódio, pela inveja, pelo carinho, por qualquer emoção. Pelo amor, pela paixão. Muitas pessoas são governadas pela paixão, se apaixona pelo trabalho, se apaixona por uma pessoa, se apaixona por uma causa. E eu entendo também que, claro, óbvio que é melhor, que às vezes eu brinco aqui e falo assim, tá com ódio, vai com ódio mesmo. Mas claro que é bem melhor, a gente tá com uma energia boa, a gente tá bem, feliz, se sentir amado, se amar primeiro. Ótimo a gente viver dessa maneira. E a gente tem e quer viver assim, né? Só que às vezes a gente não consegue, nem todos os dias a gente vai conseguir. Tudo bem também. Mas o ponto grande de hoje da minha reflexão é: o que a gente pode fazer, quem a gente pode ser a nossa melhor versão, para que a gente venha impactar, que as pessoas venham gostar de estar com a gente, que as pessoas venham nos amar, que as pessoas venham rir, que as pessoas venham querer genuinamente estar com a gente pelo que a gente é. Não é pelo que a gente pode proporcionar, pode ser, mas sim pelo que a gente é. O que a gente pode fazer hoje? Saca? Eu tenho pessoas na minha vida que eu não vejo há anos. Tem pessoas que são amigas de verdade, não são colegas, são amigas. Que eu falo, geralmente estou ali falando pelo celular e tal, mas eu não estou com a pessoa direto. Ela não vive na minha casa, nem eu vivo na casa delas. Por quê? Porque a gente não tem tempo, tá? Todo mundo na correria, todo mundo tem suas correrias do dia a dia. Só que a gente tem a afinidade, aquela coisa de querer ser de verdade, ser honesto e genuíno. Ontem mesmo eu tava com uma prima minha, eu sempre falo de alguma prima minha, né? Porque a minha parentela é muito grande. Eu sou da família, eu acho que é a única filha única. Todos os meus primos têm muitos irmãos, né? E tios e tias dos dois lados da minha família, a família é muito grande. A gente não convive um na casa do outro todos os dias, não tem nem como.
Mas por acaso do destino, e eu nem imaginava, eu encontrei com uma dessas minhas primas. Ela mora no Rio de Janeiro mesmo, mas no bairro que eu morava, não no bairro atual. E ela veio visitar minha outra tia e parentes e tal, e a gente estava conversando. E a gente estava falando exatamente sobre isso, de uma outra maneira. Que ela me falou uma coisa que eu fiquei refletindo, que ela falou assim: às vezes a gente precisa passar por dores, e isso serve pra você que tá vendo esse vídeo agora. Porque quando ela me falou, eu falei assim, cara, eu tenho que falar isso no vídeo, porque tem pessoas que precisam entender isso. Que às vezes a gente se pergunta, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por uma dor, por um divórcio, uma depressão, uma separação, uma traição, um desamor, uma decepção com algum amigo, alguma pessoa próxima? Mas Deus permite a gente passar por esse tipo de coisa para que a gente possa ajudar o nosso próximo, porque tudo é evolução, tudo é crescimento e evolução. E ela falou exatamente isso com outras palavras. Ela falou palavras lindas. Ela falou uma frase assim, linda, que eu falei assim, que lindo, porque ela é mais nova do que eu fiquei assim achando perfeito, achando lindo o jeitinho dela falar. Mas é exatamente isso. A gente tá aqui pra gente ser um causador de bênção na vida de outros, pra gente atuar de uma maneira genuína, abençoadora. Ela tá passando por questões seríssimas na vida dela, assim como eu já passei também. E hoje, eu até falei pra ela, caramba, hoje só aparece pessoas divorciadas, separadas, ou que estão pensando em se divorciar e aparecem pra mim pra pedir conselho, ajuda. Às vezes chego no local, a pessoa já vem. Por que Deus permite? Porque eu já passei por isso. Então eu posso aconselhar. E geralmente as pessoas que querem se separar falam, eu sempre falo, não se separe. Primeira coisa que eu falo, não se separe. Tá apanhando? Tá sendo uma coisa agressiva, abusadora? Não é? É o problema de relacionamento? Tente. Não jogue pro alto. Tente. Porque eu entendi todo o rolê. Então eu posso falar dessa maneira. E tá caindo, escurecendo aqui, eu tenho que terminar de falar e eu não paro de falar. Enfim, tente, em tudo que você estiver passando hoje, tente ser a sua melhor versão. E se você está se questionando a Deus, ou se você está se questionando por que você está passando por isso, por que você vivenciou ou passou por isso, é porque você precisou passar para você ser um agente de bênção na vida de outros. Assim como eu tenho certeza que muitas pessoas já foram na sua vida, chegou a hora de você ser na vida de outros. E você será. É inevitável. As pessoas vão se atrair a você. Então seja constantemente a sua melhor versão. Seja alguém positivo, alguém alegre, alguém apaixonante e apaixonado. Que as pessoas venham querer estar com você. Hoje eu conheci uma pessoa que eu fiquei tão feliz. Eu fui fazer um procedimento. Por um acaso, ela é cliente de uma amiga minha. Minha amiga falou assim, Mônica, eu preciso da sua ajuda. Eu não tô dando conta de atender todo mundo. E essa pessoa eu preciso que você atenda, que é uma cliente antiga. E eu confio em você para fazer isso. E eu falei assim, claro, vamos lá. Eu falei assim, só o que é pra fazer, né? Eu só não sabia o que era, qual procedimento fazer. Então, vamos lá. Quando eu cheguei, a pessoa adorável, agradabilíssima, e a gente conversou e a troca foi genuína. E no final ela foi tão carinhosa que ela falou, me abraçou e falou assim, muito obrigada por você ter disponibilizado o teu tempo. Sabe, ela reconheceu uma pessoa do bem, uma pessoa positiva. E a gente tem que ser assim. A gente tem que agradecer as pessoas pelo pouco, pelo óbvio, pelo básico. A gente tem que ser a nossa melhor versão, a gente tem que ser apaixonante pelos outros. E não como essa pessoa que também estava no mesmo ambiente que estávamos, que estava com uma energia mais pesada, carregada, era visível, a fisionomia dela era visível. Ela pode estar passando por questões internas, ou pode não ser, eu não sei o que era. Mas a gente tem que tentar sair dessa energia e não ser essa pessoa. A gente tem que sempre observar o ambiente e ver cada pessoa de que maneira e aprender como ser e como não ser. Esse processo de evolução é isso, é o crescimento, é a evolução. Eu tenho aprendido coisas e tenho aprendido com pessoas que eu estou impactada. Porque a gente acha que já viveu tudo, que já sabe de tudo, que já conheceu tudo, que já vivenciou tudo, mas não. Enquanto tivermos fôlego de vida, estaremos aprendendo e evoluindo. E a nossa mentalidade vai estar expandindo, a gente não vai retroceder. Então que essa palavra venha te encher, venha encher teu coração. E você venha sair hoje desse vídeo sendo a sua melhor versão. Para você e para o próximo. Combinado?
combinado? Porque eu tô disposta a fazer isso. Que você venha estar disposto e disposta a fazer isso também. E venha me contar depois como foi o resultado. Que eu tenho certeza absoluta que foram bênçãos maravilhosas e positivas que você teve. Eu tenho certeza absoluta que coisas grandes, você vai entrar num fluxo tão grande que coisas grandes vão acontecer também em todas as áreas da sua vida. É isso, esse vídeo hoje é pra isso. Beijo!